Bom, bem-vindos à Faculdade de Direito da UERJ, né? Aqui a primeira atividade de vocês, né? Vai ser a minha disciplina, né? Sobre História do Direito, né? Meu nome é Maurício Mota, né? Eu sou professor associado aqui da Faculdade de Direito da UERJ, né? Sou professor aqui da graduação, do mestrado, do doutorado. E a gente vai trabalhar essa disciplina analisando algumas questões fundamentais acerca do direito. Então, essa é uma disciplina propedêutica, é uma disciplina para explicar algumas disciplinas, né? Ela tem uma função de dar um panorama geral, né? Panorama que depois vai ser individualizado em direito civil, direito penal, ramos do direito. Essa aqui é uma disciplina mais geral. A gente trabalha com a ideia do direito como um objeto geral. Então a gente vai ver o nosso programa, né? A gente vai trabalhar aqui algumas questões. As disciplinas são organizadas aqui na UERJ, né? A gente tem uma carga horária bastante elevada, tem uma carga de leitura bastante grande também, né? E a gente trabalha com um sistema que é o AVA. Bom, gente, agora sim. Vamos lá então. Falando sobre como é que está organizada aqui as matérias na faculdade.
faculdade de Direito, né, como é que isso funciona. Então, na nossa disciplina, a gente tem uma série de questões. A gente adota um livro base, né, que é esse aqui. A formação do pensamento jurídico moderno, Michel Villey. Michel Villey foi professor de Direito Romano da Universidade de Paris, né? E ele é um dos maiores historiadores do direito, também um grande romanista. E nos anos 70, monta esse curso, que é um curso da Universidade de Paris, e vai estabelecer a sua visão do direito. A diferença entre o natural clássico e o direito moderno. Dividido em direito natural moderno e direito positivo. Com o positivismo. Então, para Michel Villey, essa é a diferença fundamental do direito. Como os clássicos pensavam o direito, como os gregos vão para o direito. O direito não é uma invenção romana, o direito é uma invenção grega. Os romanos vão desenvolver o direito tal qual inventado na Grécia, e eles vão criar a sistematização do direito. Então, os romanos inventam a ciência do direito, mas a ideia de direito, o conceito de direito, ele é fundamentalmente grego. Então, ele vem lá principalmente de Platão e Aristóteles. Vai avaliar todo esse desenvolvimento da ciência do direito, né? A gente trabalha com o apoio do AVA, né? Isso aqui é verificação de aprendizagem, né? O que quer dizer essa sigla? Então, vocês têm basicamente um dashboard, né? Com as matérias, com as nossas aulas gravadas, com toda a matéria inerente à história do direito. Ambiente virtual de aprendizagem. Ambiente virtual de aprendizagem, isso é o que significa AVA, né? Então vocês vão ter na internet essa parte de apoio das nossas atividades, né? Em que vocês vão ter toda essa matéria, né? A formação do pensamento jurídico moderno, vocês têm um livro também lá escaneado, né? Aliás, toda a bibliografia do curso está escaneada e está lá nesse ambiente. Então, vocês não precisam se preocupar com comprar livros e tal, mas eu sempre recomendo que comprem, né? Porque é melhor ler o livro direto em papel, né, do que pela internet. Bom, na nossa verificação, a gente vai ter duas provas.
As nossas provas são provas uma parte teórica, normalmente 4 questões, uma questão teórica e 3 questões práticas, né? Problemas para serem resolvidos com a aplicação do conhecimento aqui dado em aula, né? Então, vocês vão utilizar fundamentalmente o conhecimento de aula para resolver problemas de direito. Então, direito é uma ciência social aplicada, então ela parte da resolução de determinados problemas. Então, vocês têm que fazer igual médico, tem que fazer um diagnóstico daquela situação, estabelecer a regra jurídica aplicável àquela circunstância, né? Ver como é que isso funciona, né? Então, a nossa matéria está lá, não só o livro do Vinei, mas também toda a bibliografia complementar, né? Então, a gente vai, ao longo desse semestre, abordar todos esses assuntos, né? Bom, o nosso programa, né? O nosso livro-texto, né? Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Primeiro módulo, Sistema Jurídico, Introdução à História do Direito, Objeto da História do Direito, as classificações, História do Pensamento Jurídico, Pensamento Mítico e Direito, as origens da filosofia do direito grego, Direito e Justiça nos pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Filosofia do Direito de Platão, Teoria das Leis Positivas em Platão, Direito Natural Clássico, Filosofia do Direito em Aristóteles, a Justiça, Justiça Comutativa e Distributiva, Definição do Direito e Teoria da Equidade. Ora, então aqui a gente vai abordar os temas clássicos, né? Então a gente vai abordar Platão e Aristóteles, e a gente vai abordar aquilo que é fundamental. A gente vai estabelecer aquilo que é importante. Por que isso é fundamental para o entendimento? Porque você precisa ter uma base para entender os problemas do mundo. Entender os problemas do mundo passa naturalmente pelos clássicos. Não entender os problemas do mundo vão levar vocês para aquela fonte de toda a ignorância, a internet. Então, botem aí, peguem aí o YouTube. Bota aí, criança, Kant e Aristóteles. Viram? Então, não estudar Platão e Aristóteles significa acabar com uma criança coach falando bobagem na internet. E qual é o problema da internet? A internet nunca esquece. Então, uma vez que você faz o upload de um vídeo falando bobagem, aquela será a sua não para sempre. Então, que você não entrem nessa questão e não paguem esse mico na internet, é que vocês têm que estudar história do direito. Então, e aprender a importância de Platão, aprender a importância de Aristóteles, aprender a importância da ideia de direito. Ora, então,
direito vai se estabelecer uma ideia. Então, o direito começa, como todas as ideias do mundo, ele começa uma narrativa. Então, a gente vai ver a ideia de direito surgindo do pensamento mítico, a ideia de direito surgindo como uma narrativa organizada. Uma narrativa organizada para o entendimento do mundo. Então, é a partir da superação da fase do pensamento mítico que vai se formar o direito. E vai se formar o direito a partir dos clássicos. Então, a gente vai ver a importância dos clássicos, a importância da indagação do direito, da indagação dos filósofos gregos acerca então é na Grécia onde se vai procurar estabelecer o que é o entendimento do mundo e daquilo que é o entendimento próprio do homem. Então, a partir de Sócrates, a gente vai trabalhar a ideia do entendimento das coisas, a ideia do entendimento verdadeiro, daquilo que seja a natureza das coisas. A natureza das coisas é importante, pelo que cada coisa é na realidade. Não basta você olhar na internet para saber como as coisas. Não, na internet todas as pessoas são honestas, ninguém ali tenta lhe enganar nada sobre a natureza das coisas. Ora, e ser aquilo que é o falso daquilo que é o verdadeiro, a história da humanidade, né? O primeiro grande filósofo a pensar isso é Sócrates. Sócrates vai discutir a questão da verdade. Como supero a ideia de falsidade? Como eu chego ao conhecimento verdadeiro? Então, essa é a primeira grande questão socrática, essa é a primeira grande questão que vai informar a ideia de direito. Ora, um discípulo que vai sistematizar a ideia socrática, né, e vai ser profundamente marcado pelo julgamento e pela de Sócrates, é Platão. Platão é um filósofo holista, ou seja, é aquele que cria um sistema de mundo para tentar estabelecer algumas questões fundamentais. Ora, Platão estava preocupado com estabelecer qual é o princípio que vai criar as sociedades. Qual o princípio que vai estabelecer aquilo que uma sociedade é? Qual o princípio que deve regular uma sociedade? Ora, isso é importante? Não basta eu pegar um B12 e jogar umas bombas na cabeça de pessoas para resolver os problemas. Resolver os problemas. É uma forma de resolvê-los definitivamente. As pessoas deixarão de existir. E aí o problema estará resolvido. Então o uso da força é uma das alternativas para se estabelecer uma sociedade. A sociedade que nós queremos. A sociedade que não se interessa por outras visões. Mas está preocupado
em estabelecer qual seria a melhor sociedade. Olha, qual é a melhor sociedade? A melhor sociedade é aquela onde os mais fortes preponderam. Então, a ideia de que esse seria o fundamento do direito, a teoria do direito do mais forte. Os mais fortes mandam e os outros obedecem. Esse é o fundamento da sociedade. Platão vai discutir esses assuntos. Platão vai discutir o direito do tempo, a sociedade do seu tempo, e vai tentar estabelecer a formação daquilo que é a base de uma sociedade. Como estabelecer uma sociedade correta, como estabelecer uma sociedade com fundamentos, como estabelecer uma sociedade que vá criar a prosperidade, vai estabelecer aquilo que é o melhor para as pessoas. Então ele vai dizer que esse tipo de sociedade é uma sociedade virtuosa, é uma sociedade de acordo com virtudes. Ora, quais as virtudes que devem estabelecer essa sociedade? E, principalmente, quem deve governar a República? Quem deve governar a República? Oi? Os filósofos. Nós gostamos dos filósofos. Vocês lembram do último filósofo que dirigiu a República? Antes desse presidente? Nós não gostamos dos filósofos, né? Os idiotas devem dirigir a República? Os idiotas, né? Votamos neles, inclusive. São eles que devem dirigir a República? Essa é a questão platônica, essa é a questão que está estabelecida lá na República. Então vejam que esse é um problema de Platão e esse é um problema de 25 séculos depois. Quem é o mais apto para dirigir a República? Quem é aquele que chegará ao melhor desenvolvimento de uma determinada república? Ora, e qual a virtude que esse governante deve ter? Vamos lá? Gente, olha só, é uma coisa importante, hein? As aulas em direito são aulas interativas. Então é importante que vocês respondam, não há uma resposta certa, entendeu? Mas é importante a participação de vocês, entendeu? Então esse é um ponto fundamental. Ora, então, mesmo que em dúvida, é importante que vocês falem, coloquem suas opiniões, até para a gente saber se vocês estão entendendo aquilo que a gente está falando e tal. Então,
é importante a participação em sala de aula. Qual a virtude de um governante? Oi? Voltar Faz uma liderança. Qual é a boa virtude de uma liderança? Sim, mas qual é o fundamento desse equilíbrio? Oi? Saber relacionar? O governante é eleito, mas ele pode enganar as pessoas. Platão vai dizer que o número de trouxas era grande. Então, você estabelecer aquilo que é a virtude fundamental de um governante. Qual é a virtude fundamental de um governante? Oi? Saber se adaptar? Não, muita gente se adapta a várias coisas. Hitler ergueu a Alemanha, adaptou a uma circunstância, salvou a Alemanha do buraco até colocá-la num buraco ainda maior. É um sujeito adaptativo. Oi? Um senso de empatia. Empatia é uma palavra muito. Tem vários sentidos, né? Como é que se estabelece o que seria essa empatia? Empatia com quem, né? Com qual parte do povo, né? Isso é algo mais específico. Oi? Sabedoria para você gerir as pessoas, os conflitos entre elas, entre os grupos sociais. E como é que se adquire sabedoria? Vivência. Sim, mas em que isso é sabedoria? Sim, mas qual a virtude de um governante? Justiça. Virtude fundamental de um governante para Platão é a ideia de justiça. Ora, o que é ser justo? Equidade já é um outro conceito, é análogo à justiça, mas não é a mesma coisa. Então, vamos chegar lá, a gente vai explicar o que é equidade. Justo. Oi? A moral segue sempre aquilo que seja o justo? Conseguir aplicar as leis de forma correta para cada situação, cada pessoa. Então, mas aí eu preciso definir como eu aplico essas leis, né? Oi? A imparcialidade está dentro do conceito de justiça, mas o conceito de justiça vai um
lei. Oi. Sim, mas o problema é esse, definir o que é melhor para a comunidade. O que a maioria quer é a justiça. Se você perguntar, por exemplo, qual a forma melhor de se tratar pedófilos, ou a maioria vai lhe responder a castração química ou alguma coisa equivalente. Esse é o melhor conceito? Talvez seja o conceito da maioria, o linchamento, por exemplo, né? Antigamente se linchavam criminosos em praça pública sob o apoio da multidão. Alguém vai Vigiar e Punir, do Foucault? Alguém leu? Uma pessoa leu. Vigiar e Punir, um livro de Michel Foucault. A primeira página do livro fala da execução de Damiens. Damiens era um regicida, alguém que atentou contra a vida do rei. Então ele é levado para ser executado em praça pública sob a alegria da multidão, né? Num espetáculo público, numa grande arena. Então amarram ele a 4 cavalos e cada cavalo puxando para um lado, de modo que se abrindo as articulações dele. Antes que elas sejam totalmente abertas, se derrama chumbo das articulações, depois se chicoteia violentamente os cavalos para que ele seja devidamente esquartejado sob da multidão que adorou o espetáculo. Boa aplicação da justiça? Um lugar onde a justiça não pode ser aplicada, ou seja, você não tem os mecanismos modernos de aplicação de justiça, fazia algum sentido. No antigo regime, eu não conseguia pegar todos os criminosos, a criminalidade era endêmica na sociedade, não havia mecanismos para se estabelecer. Então, alguém que tivesse cometido o pior dos crimes deveria ter ou deveria se estabelecer uma punição tal que nunca mais aquele crime viesse a se repetir. Então, a lógica para estabelecer um dos crimes, que era atentar contra a vida do fosse punido da maneira mais rigorosa. Então, numa sociedade onde você não consegue punir as pessoas, talvez essa seja uma interessante para se ter aí de uma punibilidade. Entenderam? Então vejam que essa discussão, e eu não estou dizendo que isso seja uma coisa boa, eu estou dizendo que tem uma certa lógica numa sociedade como a do ancião regime. Então vejam que a modulação daquilo que seria a virtude de um governante é uma questão fundamental. Era uma questão fundamental na República de Platão há 25 séculos atrás, continua sendo uma questão fundamental aqui, 25 séculos depois. Estabelecer a virtude do governante. Quem é o governante ideal para governar?
governar a república. Entenderam a discussão platônica? Então, qual a virtude? Quem é o governante ideal? Ora, depois de Platão, um outro filósofo holista, um outro filósofo que cria um sistema de mundo é Aristóteles. Aristóteles, ao contrário do que imaginava a criança coach, ele é um filósofo importantíssimo, porque Aristóteles vai estabelecer, pela primeira vez, vai definir o que é a arte do direito. Ora, como estabelecer o direito e em que consiste. Ora, então Aristóteles vai dizer que o direito é a medida da justiça. Ora, como estabelecer essa medida, como definir essa medida, como estabelecer quais são os parâmetros dessa medida. Ora, então, e a quais situações ela se aplica? Devo tratar todo mundo da mesma forma? Oi. Um direito adaptável a cada pessoa? Uma regra para cada pessoa? E como é que eu aplico essa regra? Qual o parâmetro, entendeu? Por exemplo, diferenciar pessoas, regras diferentes para as pessoas, eu devo tratar todos da mesma forma. Em princípio, se não fizerem nada ou se não tiverem nenhuma diferença, todos são iguais, Então, de acordo com o colega, vamos acabar imediatamente com o Bolsa Família. Afinal, ele trata as pessoas de maneira diferente, acordo do Bolsa Família? Não, mas vamos, a gente vai chegar na equidade, mas vamos ficar no direito por enquanto. Como tratar as pessoas? Essa é a questão, ou seja, qual é o justo? Essa é a discussão aristotélica, Devo tratar todos da mesma forma? Não haveria por que dar uma quantidade maior de bens para determinadas pessoas. Acabar com o Bolsa Família seria uma ideia legal para tratar, foi o que você disse. Entenderam como a complexidade da questão? Então, Aristóteles vai estabelecer que
existe uma diferenciação fundamental entre a que é a coletividade e a esfera da individualidade. Então, ele vai estabelecer aquilo que é a regra para o coletivo, que vai tratar da justiça distributiva, como os bens são distribuídos, daquilo que é a justiça entre os indivíduos, o âmbito das relações individuais. Então, pela primeira vez, Aristóteles faz a grande diferenciação do direito entre a justiça distributiva e a justiça comutativa. Então, a gente vai observar quais são esses princípios, como estabelecer aquilo que é o fundamental no âmbito da justiça, tratar os verdadeiramente iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida em que se desigualam. Então, as pessoas não devem ser tratadas todas da mesma forma. Então, vai se estabelecer qual é o critério justo para se diferenciar as pessoas. Entendido isso? Até aqui? A equidade, o que é o tratamento equitativo? Ora, a equidade é aquela ideia em que eu vou fazer ou estabelecer uma particularidade da regra. Eu vou estabelecer aquela circunstância que, se o legislador tivesse pensado naquilo, daria àquela circunstância um tratamento diferente. Ora, a equidade a equidade, no sentido grego, é uma supralegalidade, é algo que tem regra comum, aquilo que vai estabelecer verdadeira distinção entre as pessoas. Ora, estabelecer isso, qual o princípio da equidade? A equidade pode ser uma regra geral ou ela é uma situação particular? Então, esses são os grandes fundamentos do direito. Então, nos clássicos, em Platão e Aristóteles, a gente vai ver a base para se pensar o direito a partir de todas essas circunstâncias. Então, esse é o objeto do nosso primeiro módulo, que é o módulo mais importante. Ora, no segundo módulo, a gente tem cristianismo, a transformação da doutrina do direito natural clássico a partir do cristianismo. Ora, o direito natural clássico é chamado de natural? Porque ele parte de uma ideia de natureza, quer dizer, os gregos acreditavam que existe uma natureza das coisas, né? E que essa natureza seria desvelada, se descobriria quais são os princípios que regem uma sociedade. Por exemplo, qual é a virtude de um governante? Você sabe que aqui no Brasil nós gostamos dos idiotas, né? Então são os idiotas que devem governar a República? Os últimos presidentes não eram intelectuais. Nós gostamos dos idiotas. Então, qual a grande virtude para governar a República? Entendeu? Entendeu a questão?
Como se chegar à qualidade de um bom governante? Essa é platônica. Entendeu? Eu respondi a pergunta? Então vamos lá. O cristianismo. É baseado na ideia de justiça? Oi? Não. Estamos pensando em justiças materiais, né? Porque a justiça de Deus é absolutamente arbitrária e insondável, né? Então vamos tentar estabelecer uma justiça um pouco mais materialista. O cristianismo está de acordo com a ideia de justiça? Sim. Explica para mim a parábola do filho pródigo. Oi? Peraí. A parábola do filho pródigo, eu acho que para mim, eu não sou cristã, mas já fui. E a parábola do filho pródigo encapsula bastante essa ideia de justiça que está empregada em todos os princípios da Igreja Católica, de que os justos serão recompensados até pelo próprio da Igreja, que as pessoas que fizeram coisas ruins devem se arrepender, de alguma forma pagar o preço dos pecados. Não, então, mas olha só, vamos imaginar o seguinte: na parábola do filho pródigo, o filho vai gastar todo o dinheiro do pai com esbórnia, devassidão, rock and roll, e etc. Gasta todos os bens. Aí ele some no mundo e tal. Quando volta, o pai dá a ele todos os bens que ele perdeu, em detrimento dos irmãos que ficaram lá trabalhando e se sacrificando de sol a sol. Depende. Eu acho que depende de como você interpreta a parábola. Então, mas eu quero saber se foi justo. Assim, se você resolver assim, não. Mas quando você para para pegar a parábola inteira, você percebe que após o filho ter gastado os bens dele, ele se encontra na miséria, sem absolutamente custo para gastar, ele passa fome, ele mora sozinho na rua. E justamente por não ter usado o dinheiro de forma responsável, ter se deserdado da família, ele se encontra numa situação extremamente precária de solidão completa. E por isso, por passar por essa situação difícil, ele se arrepende, percebe o erro dele e vai de volta à casa do pai e se arrepende de todos eles, pede perdão ao pai e reconhece que a atitude dele foi errada, foi errada, e o pai perdoa, porque o pai é uma pessoa justa e uma pessoa bondosa. É como eu. Então, Mas isso é ser justo? Uma sociedade pode ser baseada na atitude do pai do filho pródigo? Oi. Foi o que ele fez. Então, a ideia de justiça é dar a cada um o que é seu. A doutrina do cristianismo, a chamada doutrina do amor, é dar a cada um mais do que é devido. Ora, que tipo de virtude dá a cada um mais do que é devido? Vamos lá. Generosidade? Não, generosidade não é uma virtude, é uma atitude. Oi. Então,
Então, o que a colega falou é exatamente a ideia da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, não está falando sobre justiça, está falando sobre uma outra virtude. Qual outra virtude? A misericórdia. A misericórdia é dar a cada um mais do que é devido. Ora, eu posso estabelecer uma sociedade com base na misericórdia? Ou dar a cada um mais é devido. Todos são filhos de Deus, então eu também devo receber o meu Bolsa Família, porque afinal entenderam a discussão? A discussão muda. A partir do cristianismo, os fundamentos não são mais os gregos. Vai se discutir a singularidade dos indivíduos, vai se discutir a misericórdia, vai se discutir a graça de Deus. Ora, o que é a graça de Deus? Diferenciar uma pessoa do conjunto de pessoas que são iguais. Ora, diferenciar aquela pessoa especificamente. Ora, então, isso é a fundamentação lógica do cristianismo. Depois a gente vai desenvolver isso, mas marcar toda a ideia da igreja. Então, da igreja é baseada nesse conceito, a doutrina do amor, que tem como fundamento a virtude da misericórdia. Ora, então a gente vai ver a diferença disso para o pensamento clássico, baseado na ideia de justiça. Ora, essa ideia conseguiu fundamentar uma organização civilizada? O cristianismo conseguiu estabelecer os princípios fundamentais de uma civilização baseada na misericórdia? Qual o problema da misericórdia? Ela é algo difícil de se determinar. Se ser justo já é problema, imagina ser misericordioso. Qual o limite da misericórdia? Então, todos esses problemas são problemas da organização das sociedades cristãs após a queda do Império Romano. Ora, a ideia da igreja vai se modificar fundamentalmente a partir do século XIII, com um novo filósofo, um novo filosofista, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai revalorizar ou vai cristianizar Aristóteles, fazer a compatibilidade de Aristóteles com o direito cristão, estabelecer os princípios fundamentais. Ora, baseado em que ideia? Alguém leu Aristóteles? Não, desculpa, Tomás de Aquino? Como estabelecer ou como
cristianizar, tornar com a doutrina cristã a ideia aristotélica de justiça. Ora, vamos ao conceito de Deus. Ora, a ideia, bondade e da onipotência de Deus. Isso marca uma distinção fundamental na história de Deus. Deus é bom e onipotente? Sim, não, talvez. Você está dizendo que pode ser qualquer coisa. Estou estabelecendo, estou perguntando, nós podemos ter essas duas circunstâncias no mesmo conceito. Oi. Fala um pouquinho mais alto. Exatamente, o que a colega colocou, a bondade significa uma limitação à onipotência de Deus. Dizer que Deus é bom significa estabelecer uma limitação à onipotência de Deus. Deus pode ser mau se assim ele o quisesse. Se eu fosse dizer que ele só poderia ser bom, eu estabeleceria uma ação à onipotência, né? Deus destrói como e Gomorra, Deus faz coisas bem piores lá no Antigo Testamento, e estabelece um conceito que em si é contraditório na sua essência. Ora, isso vai marcar uma discussão importante no pensamento jurídico, que é a ênfase que vai se estabelecer, seja na onipotência, seja na bondade de Deus. Ora, então, aqui se estabelece um ponto paradigmático que vai levar, inclusive, a uma discussão que vai levar à reforma protestante. Então, filósofos que dão bondade, filósofos que dão ênfase à onipotência de Deus. Ora, e Tomás de Aquino é um filósofo que vai estabelecer ou que vai compatibilizar Aristóteles, dando ênfase à bondade de Deus. Deus, por ser Deus, não pode deixar de ser bom. Esse é o fundamento da filosofia tomista. Ora, então aqui se estabelece a natureza benfazeja de Deus, ou a predominância da natureza benfazeja de Deus, que permite conciliar o cristianismo com Aristóteles. Ora, então a doutrina de Tomás de Aquino vai estabelecer essa
circunstância fundamental e vai permitir-se dar um reflexo cristão a toda uma série de circunstâncias, a toda uma série de questões que são fundamentais. Ora, então, partir dessa circunstância significa estabelecer essa questão. Por exemplo, propriedade tem função social? Por quê? Por que eu não posso fazer com a minha propriedade tudo aquilo que eu queira? O microfone é meu, posso jogá-lo pela janela. Não, o microfone é meu, só eu vou estar sendo prejudicado. Eu é outra questão, né? Mas a gente partiu do pressuposto que o microfone é meu. E por que a sociedade deve algumas no meu microfone? Desculpa. Não, por quê? Tem menos microfone, eu ainda posso falar. Sem microfone. Oi? Não, sim. Estou estabelecendo a ideia, a discussão é sobre função social da propriedade. Então, a discussão é sobre uma ingerência de outras pessoas em relação à minha propriedade. Oi. Não significaria uma limitação ao meu uso do microfone? Ou as coisas são intrinsecamente sociais? Há uma relação entre essas questões. Ao mesmo aqui já, você peça aqui, por favor. A garrafinha de água, vamos imaginar que fosse minha e não dela. Estamos aqui trancados e vai acontecer um feriadão de 10 dias. E como vocês sabem, as portas são de ferro e hermeticamente fechadas. No afã de participar do feriadão de 10 dias, os funcionários com a gente aqui nessa. Todo mundo abandona o ERG, isso aqui absolutamente deserto, não adianta gritar, ninguém virá salvar a gente aqui. E isso vai acontecer pelos próximos 10 dias e só existe essa garrafinha de água. Quanto tempo vocês duram sem água? Uns 3 dias, né? 4 dias, se você for resistente. Então só existe uma garrafinha de água de minha propriedade.
Por que eu iria dividir? Oi? Não, nós estamos discutindo se eu posso fazê-lo. Posso, né? Minha propriedade privada. Vou tomar ela toda em pequenos goles, enquanto fico vendo vocês estrebuchando por falta de água. Entenderam como a mudança de uma situação, de uma garrafinha que não tem importância, numa situação extrema, pode estabelecer a ideia de que essa propriedade tem uma relação com essa situação circundante. Então, se a situação se modificar, a legitimidade dessa minha propriedade também se modifica. Isso é a função social da propriedade em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai explicar isso, porque cada circunstância ou cada função se altera a partir da ideia da bondade intrínseca de Deus. Ora, se Deus não pode deixar, se Deus por ser Deus não pode deixar de ser justo, então a propriedade também deve cumprir uma função social. Eu não posso estabelecer uma propriedade que seja exclusivamente do meu interesse. Entendeu? Como é que funciona a ideia? Então, essa é a ideia de propriedade. A gente depois, eu estou só dando uma palhinha, gente. Depois a gente vai aprofundar essa discussão. O terceiro módulo estabelecer a importância do pensamento franciscano para direito e a ideia de uma recuperação da noção de individualidade. A gente vai ver lá a formação de uma outra ala da igreja, uma ala da igreja que vai se basear na ideia da onipotência de Deus. Então, a segunda parte do mistério divino, a ideia de que a onipotência de Deus não pode ser contrastada. Ora, então, isso vai gerar o nominalismo de Guilherme de Ockham, isso vai gerar toda a ideia de um conceito de direito subjetivo. Então, nosso moderno conceito de direito subjetivo vai se basear nessa noção de onipotência. Ora, a noção de onipotência também vai fundamentar outra corrente importante da igreja, que é o protestantismo, a reforma protestante. Ora, a ideia de que surgir a partir da reforma uma justificativa das pessoas através da fé. Ora, então o princípio fundamental da reforma protestante é a ideia da singularidade do indivíduo. O indivíduo
estabelecido como um ser singular, um ser objeto da misericórdia e e um ser submisso à onipotência de Deus. Então aqui a ideia de uma onipotência, aqui a ideia de uma singularidade. Ora, e como ser objeto da onipotência de Deus? Deus distingue aqueles agraciados pela sua singularidade. Oi? A religião católica caracteriza Deus, misericórdia, não passa nada com ele, Peraí, não estou entendendo. Repete de novo. Fala um pouquinho mais alto. Não. Para serem vencedores, não tem certeza de todas as regras de vida notável, Deus tornaria eles diferentes em relação aos outros. Deus estaria dando mais a eles do que aos outros, né? Deus estaria justo de um ponto de vista aristotélico. Estabelecer a graça divina é importante. É importante singularizar as pessoas. Professor, discordo dessa. Oi? Discordo desse pensamento. Porque, assim, a gente imagina que Deus faz acepção de pessoas. Então, a forma como ele julga a pessoa, com base na maneira como essa pessoa vive. Não por ela ser especial de uma forma naturalmente. Então, ele está distinguindo, ele está estabelecendo que existem os especiais e existem os não especiais. E para os não especiais, Não se daria nada. Com base na forma como essa pessoa vive. Com base na forma como as pessoas vivem, você seria injusto nesse mundo. Injusto de acordo com a bondade de Deus. Você está distinguindo entre aquelas pessoas e estabelecendo por que ser justo daquelas significa ser injusto. Entendeu a discussão? Você está singularizando aquelas pessoas, o critério que você elegeu, que estabeleceu que é melhor do que os outros. Você está distinguindo. Aquele monte de gente que recebe o Bolsa Família não deveria receber, porque eles não trabalham para fazerem por receber aquelas circunstâncias, não deveriam receber. Aos olhos de Deus são preguiçosos. Não, até porque a igreja primitiva ela era ordenada para que as pessoas que tivessem mais dinheiro compartilhassem os pobres. Se fossem bondosas para serem singularmente consideradas, para que no juízo final elas pudessem ser distinguidas daquelas outras que queimariam no mármore do inferno. Era um cálculo, né? Toda a doutrina calvinista é baseada na ideia dos predestinados, né? Na ideia daqueles que devem receber o reino dos céus. Ou receberão o mármore do inferno.
nós queremos discutir aqui o conceito de justiça. O que a gente quer. Então, não é uma discussão religiosa, é uma discussão sobre quais são os fundamentos da justiça. O que eu estou querendo provar aqui? Que a discussão teológica, religiosa, foi importante para a definição dos parâmetros daquilo que é considerado justiça. Então, aqui é um momento importante do cristianismo, entendeu? Porque aqui você vai fundamentar a partir de duas lógicas, uma lógica baseada em Aristóteles e uma lógica baseada na onipotência de Deus, um outro critério de justiça. Então, o nosso interesse aqui é o critério de justiça. E como a discussão religiosa afeta esse critério. Oi? Diferenciava as pessoas que seriam ou escapariam para o rei daquelas que arderiam no mar. Porque eles vão... importante é a onipotência. Essa é a doutrina protestante, né? Essa é a lógica. Você dá uma ênfase, né? Uma ênfase na onipotência de Deus. É preciso assegurar que Deus seja um poder. Oi. Mas olha só, como basear uma sociedade? Ou como, nós estamos preocupados com a ideia platônica. Qual a virtude que deve fundamentar a república? Eu quero dizer que isso por si só já singulariza. Sim, mas qual é o critério? Ou como estabelecer esse critério? Um fanático islâmico vai dizer que ele tem a verdade e como você não tem aquela verdade, explodir você seria uma coisa bastante legal, né? Porque afinal, menos um herege no mundo, entendeu? Porque ele é o proprietário da verdade e você está atrapalhando o desenvolvimento da verdade. Essa é a base de todo sujeito que bota um cinturão de explosivos e explode gente que ele nunca viu na vida, né? Então, essa é uma discussão importante. Qual o fundamento de uma sociedade? Como estabelecer esse fundamento? Está entendendo, gente, isso aqui, a discussão? Então, vejam que o direito ideias que influenciam o direito estão baseadas em noções que são importantes, noções como, por exemplo, da religião. Villet vai enfatizar essa importância da religião para... Então ele vai... então a equidade luterana. Então como estabelecer essa circunstância? Por exemplo, como eu sei que uma pessoa é virtuosa? Calvino vai estabelecer uma distinção entre há um livro importante de um dos grandes sociólogos do início do século XX, né, que em A Ética do Capitalismo ele vai dizer a importância da ética protestante para aquilo que são
são as virtudes fundamentais das pessoas. Olha, então, e que isso teve uma relação com o capitalismo. Onde o capitalismo deu certo? Só os Estados Unidos e Inglaterra? Alemanha, Holanda, Suíça, países protestantes, países baseados numa ética protestante. E onde ele deu errado? Os trópicos, Espanha, Portugal, Itália, aquele jeito malemolente, aquele jeito de considerar tudo, estabelecer o jeitinho, e suas colônias latino-americanas. Olha, então, Weber vai estabelecer a relação entre uma coisa e outra, por conta do calvinismo, a ideia da predestinação. As pessoas nascem predestinadas a serem, a se desenvolverem, ou predestinadas à danação eterna. Essa é a ideia do calvinismo. Ora, e se você tem o seu destino estabelecido por uma predestinação, como é que você vai saber se você está entre eleitos ou entre os danados? Oi? Por que a partir da riqueza? Oi? Esse critério? Se você nunca vai ter certeza se você está os eleitos ou os danados, qual é a única forma de você ter ao menos alguma esperança de estar entre os eleitos? Se comportar de um jeito virtuoso, de modo que, se você se desenvolver e prosperar, significará talvez seja um dos eleitos. Ora, então, trabalhar sol a sol, 16 horas por dia, 7 dias por semana, de para provar é digno da vontade de Deus. E se você prosperar, isso significará que você provavelmente é um dos eleitos. Como você nunca saberá isso, você terá que continuar trabalhando 16 horas por dia, 7 dias por semana, para essa circunstância. Então, essa é a relação que Weber vai estabelecer entre a ética protestante, a ética calvinista e o desenvolvimento do capitalismo. Como eu faço as pessoas trabalharem 7 dias por semana, 16 por dia, antes de criar coerção ao trabalho, antes de criar os mecanismos pelos quais eu controlo esse trabalho, controlando a mente das pessoas. Então, essa é a matéria da ética protestante e o espírito do capitalismo. Essa é a discussão baseada na ideia de onipotência de Deus, a ética do trabalho e o valor social das riquezas. Então, prosperar significa se aproximar de Deus. Quanto mais próspero você for, mais significará que você talvez seja um dos eleitos. Entenderam? Viram o papel da religião
na formação e na discussão dessas questões, isso é importante. Claro, ainda até aqui? Ok? Então vamos lá. Quarto módulo, a superação dessas discussões. Então a gente vai deixar um pouco para trás essa discussão religiosa para estabelecer outros fundamentos importantes para o direito. E entre esses fundamentos está a ideia do surgimento do Estado. O surgimento do Estado como uma realidade a partir dos. Ora, então, a discussão anterior levou ao estabelecimento da importância do indivíduo. O indivíduo é o objeto do amor de Deus, o indivíduo é o objeto da singularidade e o indivíduo pode ser atingido pela graça. Se ele for atingido pela graça, significa que ele tem uma importância, ele deve ser distinguido daquela massa comum. Então esse é o fundamento da importância do indivíduo na história. Então é a partir do individualismo, é a partir dessa realidade que vai se formar a ideia do Estado. Então o Estado surge pela livre associação individual, pela livre associação das individualidades para a formação do Estado. Quem tem o direito de estabelecer as regras? Quem tem o direito de estabelecer as regras é aquele que é objeto desse consenso. Então aqui a gente vai começar a ver a importância da identidade do direito com a ideia de lei. Ora, então é a partir da construção individual que você vai formar a ideia do Estado. Então é preciso que o indivíduo se torne uma questão importante pela religião, pela discussão da importância da individualidade, para depois ele se transformar no fundamento da formação do Estado. Então é da reunião dos indivíduos, não mais das coletividades naturais. O mundo não é mais uma coletividade natural, o mundo é uma reunião de individualidades. E são essas individualidades unidas que, por um pacto de sujeição, vão formar o Leviatã, vão formar o Estado. Ora, então são esses indivíduos atomizados que vão criar a. E como é que eu crio a unidade? Oi? Mas como é que para um grego o direito é natural, o direito tem que ser descoberto nas coisas, o direito tem que ser justo. O direito é a porção justa dos bens que existem para serem distribuídos. E no Estado moderno? No Estado moderno, o direito é justo a partir do contrato. O direito é justo a partir da norma fixa os parâmetros do contrato. Então, aí a importância da lei, aí a importância de fixar aquilo que seja a proximidade do direito com a ideia de lei. E aí, uma questão importante
importante para a gente, que é a ideia do positivismo jurídico. A lei positivado, a lei tem que a fonte de legitimidade. É a legitimidade dada pelo Estado que assegura a validade da regra. Por exemplo, porque a falecida rainha da Inglaterra dirigia sem carteira de motorista, aquela meliante. Era maior que a lei? Oi? Ela não governava, o primeiro-ministro não precisava consultá-la. Ela era a legitimidade. Todas as de motorista da Inglaterra são emitidas em nome da rainha. Então, a fonte ela, por ser a própria fonte de legitimidade do poder, não precisava ter carteira de motorista. Também não precisava de passaporte para viajar. Fonte de legitimidade. Então, a fonte de legitimidade do direito não é mais a natureza das coisas, é o poder instituído. Ora, é o poder através da graça que estabelece essa circunstância, uma positivada. Por exemplo, por que periodicamente, todo ano, se permite que o presidente da República liberte toda uma série de criminosos condenados com trânsito julgado? Então, centenas de criminosos são liberados todo ano para voltar ao alegre convívio da sociedade, graças a uma determinação presidencial. Oi? Sim, mas fundada em quê? Oi? As pessoas já foram condenadas, criminosos condenados, trânsito e julgado. Mas aí é uma mudança na lei. É uma mudança nessa nova regra de direito. Isso aí não é exatamente diferente. Então, mas muito disso. O fundamento do indulto, o indulto de Natal, que é mais comum na época do Natal, é que a fonte, aquilo que seja o poder, não é mais derivado da natureza das coisas ou do conceito de justiça, mas da fonte. O presidente da República pode conceder. O indulto é uma graça, é diferenciar as pessoas daquilo que é comum. Eu pego um criminoso, reconhecidamente criminoso, e singularizo ele pelo poder da graça ou pela legitimidade que estabeleço. Era restrito, agora tem algumas restrições, mas o fundamento é o mesmo. A legitimidade do poder. A norma decorre da fonte de legitimidade e não mais do conceito de justiça. Esse é o sentido do direito moderno. Não mais a justiça como um conceito do direito, mas a legitimidade na fonte. Entenderam isso? Oi.
Não, o direito, na modernidade, surge um outro tipo de justnaturalismo, que é o justnaturalismo moderno, que não é baseado na ideia de justiça, é baseado na ideia de natureza das coisas, ou seja, de uma ordem natural das coisas. É baseado na ideia de natureza humana. É a natureza humana que é igual, então, de acordo com essa natureza, existem direitos que decorrem dessa natureza. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. Todo homem tem direito à vida, à segurança pessoal e à busca da felicidade. O conceito é a natureza humana e não a natureza das coisas, não uma ordem natural das coisas, que é o conceito grego. Então são dois naturalismos, o direito natural clássico e o direito natural moderno. Os fundamentos são diferentes. No direito natural clássico, a natureza das coisas, no direito natural moderno, a natureza humana. Ok, gente? Então esse é o nosso panorama, esse é o que nós vamos desenvolver aqui nesse curso. Então, estudar esse processo e entender por que a lei se estabelece e de que forma ela se estabelece. Vai ser a nossa aventura nos próximos 6 meses. Então a gente vai 4 vezes, né? A gente vai estabelecer. É importante terem, o curso tem uma sequência, está ligado ao desenvolvimento da sequência anterior, e a gente livro base, né, a formação do pensamento jurídico moderno, que a gente vai seguir como roteiro. E para não deixar a vida muito fácil, a gente vai aplicar aqui esses conhecimentos que vocês vão adquirindo na resolução de problemas, é a parte legal da matéria, resolver probleminhas, né? Porque eu não sei se contaram para vocês, mas o direito, ele não é uma ciência humana. O direito é um subconjunto temática. O direito está ligado à ideia de proporcionalidade, razoabilidade, está ligado de equilíbrio. Então, ser um bom advogado é saber calcular cada circunstância em cada situação, né? Então, isso aqui é quase um curso de engenharia. Então, a calculabilidade do direito é um conceito fundamental. Então, para estabelecer de uma regra, você tem que definir qual é a proporção, qual é o alcance, etc. Bom, esse panorama geral, ok? Vamos lá. Nesse curso, a gente vai responder a uma questão fundamental. Vai ser um curso que você vai responder apenas a uma questão. O que é direito? Como estabelecer aquilo que seja a ideia de direito? Olha, como vocês fizeram uma inscrição no vestibular e colocaram a opção direito, vocês devem ter uma ideia do que é direito. Direito.
Não existem respostas certas, né? A gente sempre se aproxima das questões, né? Então é importante que vocês respondam as coisas para a gente chegar e se aproximar. Vamos lá, o que é de coisa? A moral também. Então, o Código Penal definiria o que é o direito? Sim, mas a representação de que forma, né? Como é que a gente estabeleceria essa regra? Oi. Sim, mas qualquer sistema é direito? Sim, mas qual o fundamento desse sistema? Bem-estar social? Mas como é que você define o que seria esse bem-estar social? Oi. Padronizar a sociedade para que nós convivemos de uma forma que seja mais justa para todos e todo mundo padronizado. Sim, mas qual é esse critério de ser o mais justo, né? O Donald Trump, por exemplo, ele diz que podemos livrar fanáticos, jogar uma bomba na cabeça de todos eles, o mundo será um mundo melhor. Eu acho que depende. Chama-se a teoria do direito do mais forte. Mas eu acho que ali já não se baseia no direito, se baseia no que ele acha. Ele se baseia no direito, é a teoria do direito do mais forte. Vem da... Você vai ver isso dos clássicos, né? Vem dos sofistas, né? Aliás, depois Cállicles, a lei do mais forte, está lá na bibliografia do curso, né? Acesso ao Olavo ou não? Sim, mas não tem nada, mano. Seria uma Não tem nada? Não tem a minha sala? Sim, tá vazia. Tá. Seria uma lei baseada no conceito do Tem o Império Americano, o Destino Manifesto dos Estados Unidos da América, tem um conjunto de regras, né? Os princípios do federalista, né? Interpretados consoante o que ele acha. Entendeu? Também é direito. A discussão é o fundamento. Qual o fundamento dessas questões? Oi? Eu penso que o direito seja uma sistemática das obrigações e dos beneplácitos que o homem atribui naquilo que ele adentra na sociedade, no coletivo. Sim, mas qual o critério para estabelecer essa socialidade, entendeu? Eu tenho que estabelecer um critério, né? Acho que não tem critério O direito é coercível? O direito é regra? Se ele é coercível, ele é regra, né? Vamos? Há uma identidade entre o direito e a regra, pelo menos inicial. Você disse que a coercibilidade era o critério do direito.
imaginar o seguinte, imaginar que ela inventou uma dança no TikTok, a dancinha viralizou, ela monetizou tudo isso e ganhou 3 milhões de reais. E o que ela fez? Comprou um CDB do Banco Master. Emprestou o Banco Master o CDB. Antes da liquidação. O Banco Master do Banco Central, né? Foi liquidado. Se disse que o direito é uma regra coercível. Aí ela, uma moça muito generosa, lhe dá um CDB de 3 milhões. Olha, toma aqui doação, os 3 milhões são seus. Uma regra do Banco Central liquidou o Banco Master. Mas aí há uma modificação política importante e o Banco Master é desliquidado. Volta a existir. Olha, então, os 3 milhões de reais que ela generosamente doou estão lá novamente acessíveis no Banco Master. O que você faz? Deixa lá no Banco Master? Vendo aí? Já estou lá que você dá 3 milhões. A primeira coisa que ele fez foi tirar do banco. Por que você tiraria? Mas você disse que direito era regra, né? Uma regra liquidou, outra regra desliquidou. Oi? Não entendi. Estabilidade ao longo do tempo? Não tem isso. Se direito é regra. Entenderam? Direito é muito mais do que uma regra. Eu posso desliquidar um banco? Tem recursos financeiros ilimitados. Vamos lá, pegamos o dinheiro da sociedade e desliquidamos o Master. Ainda deixamos o Daniel Roscar lá como presidente. Posso fazer isso? Posso, né? Teoricamente.